O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta semana que as tarifas sobre importações de produtos do Canadá e do México entrarão em vigor no dia 4 de março. Segundo o republicano, as drogas vindas destes países continuam entrando nos Estados Unidos em níveis inaceitáveis. Vai lembrar que essa taxação tinha sido suspensa por 30 dias após uma negociação com Trump. Já sobre a China, Trump disse que o país de Xi Jinping terá uma tarifa adicional de 10%, além dos outros 10% já anunciados antes, e afirmou que a aplicação de tarifas recíprocas previstas para 2 de abril está mantida. Francisco Queiroz é analista do Itaú BBA, nosso convidado para analisar a nova era da guerra comercial de Trump. Francisco, seja muito bem-vindo. O Canadá, importante comprador de milho e de carne suína dos Estados Unidos. Os mexicanos vão retalhar produtos agro dos Estados Unidos? Se sim, que tipo de oportunidades há para o mercado brasileiro do agronegócio abocanhar? Oi, Kellen, prazer estar aqui com vocês. Sim, né, os mexicanos, na verdade, são os maiores compradores de milho e de carne suína dos Estados Unidos e são importantes também na soja e no farelo de soja, né, e eles compram também um pouquinho menos, mas compram etanol, carne bovina e carne de frango também, tá? Aqui no caso do México, eu penso que o ponto mais sensível é o milho, tá? No ano passado, os mexicanos importaram aí cerca de 25 milhões de toneladas de milho, 100% disso veio dos Estados Unidos, né? Isso porque os mexicanos eles têm uma logística toda preparada já para receber esses produtos por ferrovias, né? No caso, vindo dos Estados Unidos, né? O que deixa os americanos bastante competitivos aí pensando em preço, principalmente, né? Então, no caso do milho, a gente pode até ver alguma questão em relação aos mexicanos tarifarem também os americanos, né, mas a gente enxerga que haveria um limite para essa substituição do milho americano por milho de outras origens, e aí sim entra o Brasil, né, respondendo sua pergunta aqui, porque a gente, no caso, não teria outra opção, o México não teria outra opção com volume disponível além do Brasil, né, pensando em milho e soja, tá? No caso da soja, a gente já tem notícias de que o Brasil já embarcou 3 navios de soja para o México, tá? Eles poderiam comprar um pouco mais também da Argentina, aí pensando em farelo de soja e milho, principalmente, mas, de novo, né, seria muito difícil substituir os Estados Unidos 100% como origem, tá? Então, para ver se eu entendi bem, você acha que é possível o México retaliar as tarifas dos Estados Unidos usando produtos agrícolas como milho, mas é menos provável, dado que o México é muito dependente do milho dos Estados Unidos. Esse é o cenário base para esse momento? Exatamente, porque o México, todo o milho importado no ano passado, né, veio dos Estados Unidos, essa dependência é muito grande, né? Então teria até uma possibilidade disso acontecer, mas isso seria muito limitado, porque o México está bastante ali amarrado aos Estados Unidos, principalmente na questão do milho, tá? Mas eventualmente, se isso acontecer, o Brasil teria algum espaço, mas de novo, né, o mais limitado para ocupar também ali no fornecimento ao México. Muito bem, vamos passar para a relação Estados Unidos e China, algo que interessa demais a audiência aqui no Brasil pelas memórias que se tem da última guerra comercial. Estados Unidos já anunciaram 10% de tarifas contra a China, anunciaram agora mais 10%, ou seja, a China tem tarifas adicionais. Ela vai retaliar no mercado agrícola, isso significa oportunidade para o Brasil exportar mais para a China, enquanto China e Estados Unidos brigam com as tarifas? Sim, ainda não há, né, tarifas sobre os produtos agrícolas americanos, né, mas o fato é que as empresas chinesas elas têm evitado comprar dos Estados Unidos desde a eleição do Trump, né? Tanto é que hoje a China está com um problema de baixos estoques de soja, algo que é passageiro, tá? Até porque a safra brasileira atrasou, né? A safra de soja do Brasil atrasou, mas também por causa dessa relação aí de menores compras de soja da China nos Estados Unidos, tá? Então, isso já vem
meio que silenciosamente acontecendo, tá? Não na forma de tarifas, mas na forma de redução aí de compras chinesas de produtos agrícolas dos Estados Unidos, né? E, assim, analisando friamente a situação, né, com os chineses, sabendo que o Brasil está colhendo aí uma safra muito grande, né, provavelmente a maior safra de soja da história, com preços bastante competitivos. No caso do milho, eles vão precisar de menos milho esse ano, porque tiveram uma ótima safra, né? Eu não descartaria essa taxação de produtos agrícolas da China, né? Taxando os produtos agrícolas americanos também, né? Muito bem, em duas partes o que você disse, se eu entendi bem, é que nesse momento, com esse patamar de taxas, o efeito que a gente já observa é de uma diminuição das compras chinesas dos Estados Unidos. A gente tem visto isso desde a primeira guerra comercial, com o Brasil abocanhando uma fatia de cerca de 60% do mercado de soja que a China compra. Agora, se houver uma piora dessa relação, você acredita numa retaliação chinesa, incluindo produtos agrícolas, e isso geraria oportunidades adicionais para o agro? O que eu quero dizer, em outras palavras, o preço da soja vai subir mais porque aumentaria a demanda da China em relação à soja do Brasil? O milho do Brasil vai se valorizar mais porque, se houver algum tipo de retaliação, a China pode comprar mais daqui? Aí, assim, existiria oportunidade, tá? Sim, para o Brasil, mas a gente enxerga de uma forma mais limitada dessa vez do que foi lá na primeira guerra comercial, por exemplo, lá em 2018, quando a demanda saiu, né, a demanda chinesa saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil. Ali havia um espaço bastante grande para o Brasil ocupar, e de fato o Brasil ocupou, né, tanto é que naquela época, dado o impulso da demanda chinesa, os prêmios da soja atingiram ali $3 por bushel, né, que foi um patamar recorde, e isso acabou favorecendo a precificação aqui no Brasil, apesar da queda em Chicago, uma vez que a demanda saiu dos americanos. Para agora a gente não vê esse reflexo tão presente, tá? A gente tem um espaço mais limitado de crescimento, até porque a gente cresceu lá em 2018, e de lá para cá a gente manteve esse espaço, né, como principal fornecedor de soja para a China. O milho também, né, depois da questão regulatória que caiu ali dos chineses em relação aos transgênicos, a gente também assumiu um papel importante, e eles como protagonistas aqui, maior destino do nosso milho, mas para esse ano a gente vê uma limitação, tá? Dado que o espaço de crescimento é menor. E aí, pensando em preços, né, a gente tem um cenário global mais ofertado, no caso da soja, então acho que a oferta e demanda é que vai acabar direcionando os preços aqui, mais do que propriamente uma demanda chinesa mais forte. Muito bem, para a gente encerrar, Francisco, as taxas dos Estados Unidos contra o Canadá. Canadá, grande produtor de fertilizantes, Estados Unidos, importador dos fertilizantes do Canadá. Objetivamente, fertilizantes vão ficar mais caros, o custo de produção dos Estados Unidos aumenta e gera algum efeito colateral para o agro do Brasil em termos de ganho de competitividade? Sim, aí pensando no Canadá, né, a gente tem, por um lado, essa questão dos fertilizantes, né, e o Canadá também importa bastante etanol dos Estados Unidos, importa algumas frutas, produtos lácteos, né, então, exporta, né, bastante fertilizante. Eu acho que sim, tá, se de fato essas medidas, elas entrarem em vigor, né, o Canadá, por ser um player relevante no mercado de potássio, principalmente, né, isso aumentaria os custos para o produtor americano, tá? Eventualmente, não sei se isso seria benéfico para o Brasil, acredito que não, tá? Porque, de novo, o Canadá é um player global, e se o preço subir lá fora, isso acaba impactando aqui os custos para o produtor brasileiro também. Tá? Muito bem. Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, muito obrigada pela análise sobre a nova guerra comercial. A partir de março, ganhando mais fôlego, as repercussões no agro foram bem analisadas por você. Volte sempre. Até a próxima. Obrigado pelo convite e sigo à disposição aqui. Muito obrigado. Obrigada a você.
E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou a primeira projeção de área de safra 25-26, que vai ser semeada no país em alguns meses. Confiram os dados, a área de soja deverá cair 3,5% e alcançar 33,9 milhões de hectares. Já o milho terá um movimento contrário, com alta de 3,75% da área plantada e cerca de 38 milhões de hectares semeados. O trigo também deverá aumentar 1,95%. Segundo os norte-americanos, esse aumento de área de milho e de trigo reflete perspectiva de preço relativamente mais favorável para essas culturas. Já no caso da soja, que teve um recuo na área plantada, há uma perspectiva de que a grande oferta da América do Sul impacte os preços e, por isso, desestimulou parte da semeadura por lá. O agro acompanha de perto essas projeções, já que uma maior ou menor oferta de grãos vindas dos Estados Unidos afeta os preços globais, que formam também parte dos preços aos agricultores brasileiros.